E fala, beleza? Tudo com vocês mais um vídeo. Vamos embora. Reviewzinha de Lord El-Meloy. Sim, eu assisti oficialmente Lord El-Meloy Say no de Campbell Ray Zeppelin Grace Note. Pra resumir, o The Case, né? The Case of... Eu sei que é os casos lá da aventura lá de El-Meloy, né? É o seguinte... Ainda vai ter a Light Novel, vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. Mas é o seguinte, pra começar, antes de eu começar mesmo, galera, deixa o seu like aí, se inscreva. Ajuda a gente aí a alavancar aí, nossa meta aí, ajuda bastante. Pelo menos aqueles inscritos aí no canal aí de animes, ajuda bastante. Pois bem, vamos começar aqui a nossa reviewzinha. Agora eu vou ser sincero com vocês aqui. Pense numa história que eu amei. Meu amigo, eu amei essa história. Bom... Pra quem vai ver Fate Stay Night, antes de você ver Fate Stay Night em ordem cronológica, vocês sabem que a gente utiliza geralmente uma ordem cronológica, principalmente para nossos conteúdos da internet. Como vocês sabem, a gente tá gravando agora o Nasuverso agora, esses dias. Então, esses dias não, já tá quase um ano, né, que a gente tá gravando, quase um ano. E, tecnicamente... Eu tô fazendo uma ordem cronológica, uma ordem que dê pra galera entender, porque vocês sabem que o Nasuverso é uma bagunça. Então, essa lista aqui tá mais organizada possível para todos vocês. Pois bem, agora que vocês têm a lista organizada, eu indicaria vocês primeiramente assistir Fate Zero, aí depois vocês iam para o Lord El-Meloy. Porque essa lista aqui ela é bastante importante no que eu vou citar aqui com vocês. Pois bem, agora que vocês sabem sobre a questão... dos capítulos e tudo, caramba, eu vou mostrar de vez em quando aqui algumas coisinhas pra vocês aqui enquanto a gente tá começando. Eu assisti por esse site, então tá aí. Não, voltando aqui ao assunto, vamos lá. Lord é um... Lord... Vou ler de novo porque é japonês. Lord El-Meloy, que eu tô querendo decorar até um. Geralmente chamo Velvet, que é mais fácil. Lord El-Meloy Say no de Campbell, né? Pra resumir, a história do Velvet, né? Inclusive, antes dele começar a entrar na Torre do Relógio, mostrado lá muito isso e aquilo, é apresentada uma lolizinha lá chamada Rhaenys, né? Que inclusive é Rhaenys El-Meloy também, que é uma família, tipo, top dos top da Torre do Relógio. Pois bem, durante a viagem de Velvet, ele vai na antiga Babilônia, onde tem o túmulo do Gilgamesh e tal, os caramba 4, a relíquia de Escatá. Acaba que ele encontra um monge lá que tem a questão de olhos mestiços, e lá ele vai pra prisão, e nessa prisão ele encontra seu melhor amigo, que é o Melvin. Inclusive, ele, cara, toda vez que ele aparece, sangra. Sabe o Sanji? Sabe o Sanji de One Piece? Então, lá em One Piece, o Sanji, ele de vez... parou, né, o sangramento nasal dele. Aqui o cara sangra pra tudo. O Melvin, ele sangra pra tudo, né? Então é o seguinte, cara, tecnicamente, o que acontece? O nosso protagonista, o Velvet, ele foi lá a respeito da questão do Escatá. Acaba que ele nem consegue encontrar lá. E nessa prisão, ele acaba descobrindo um pouco algumas coisas lá e fala tudo pra Rhaenys. Quando ele fala tudo pra Rhaenys, ele fala o seguinte, ela fala o seguinte, olha... como eu sou uma pessoa muito nova e tal, eu não posso participar do trono lá, da galera lá dos El-Meloy. Então é o seguinte, como você já tem praticamente, sabe, umas coisinhas e tal, você pode participar no meu lugar, tá ligado? Então, praticamente, ele vai lá, participa no lugar dela, ele se torna parte dos El-Meloy. E ele se torna parte, tá ligado? Tem muitas memórias, inclusive, do Escatá. Eu vou chamar de Alexandre pra ficar melhor que o Escatá. Eu prefiro chamar de Alexandre, fica mais fácil. É isso, aquilo. Pois bem, pra quem acompanhou o Fate Labyrinth, pra quem acompanhou, inclusive, Fate Prototype, que eu já mostrei algumas coisas pra vocês, já foi apresentada essa personagem aqui, que é a Grey. Sim, a Grey. Essa personagem aqui, decorem muito bem ela. Ela aparece muito com a Artória Bendogran. Vou explicar pra vocês logo, logo. Pois bem, Gavos. Voltando aqui, Gavos. Agora é o seguinte... Pois bem, acaba que essa personagem aqui ela é bastante importante. É claro que, pelo que eu entendi, o Lord El-Meloy, ele foi lá e resgatou ela da vila dela, só que não foi explicado muito bem. Ah, eu esqueci de falar, o Flandre ele tá aqui. Peraí, mas o Flandre ele tá aqui? Ele não morreu lá no Fate Strange? Então, ele tá aqui, tipo, nos princípios dos princípios. Eu sei que a gente tem a questão do Fate Apócrifa, sei que nós temos a questão do Fate Labyrinth, né, e tal, isso, aquilo, mas ele tá realmente aqui. Ele tá realmente aqui.
Pois bem, acaba que o Eu Meloy, ele é quase um detetive, então ele acaba resolvendo a questão de vários casos de detetive. O primeiro caso detetive dele que aparece lá, ele vai resolver o problema do professor dele que morreu e tudo. Aí ele vai solucionar um caso lá que envolve a questão de planetas, que cada parte do ser humano é um planeta. Eu acho bem interessante a questão disso, velho, muito legal mesmo. Pois bem, acaba que ele faz lá um ritual, a cara mexendo com questão de imortalidade e tal. Só que acaba que eles derrotam a questão da imortalidade lá do cara que tava na base, no lugar lá. Inclusive envolvia fadas, era bem legal o conceito de fada, inclusive lá, que também tem, inclusive. Pois bem, lembra que eu falei da Grey? Então, a Grey, ela vai lá, ela ativa uma lança lá gigante do caramba, e nessa lança tinha uma gaiola, e dessa gaiola tem um pequeno mecanismo que ela chama de Adem. E esse Adem, pois bem, ele pode praticamente summonar uma lança gigante. Vou já falar o plot pra vocês aqui, pra quem tá acompanhando, que é essa lança gigante. E para o plot twist de muitos mais íntimos, ela sim é Artoria Bendogram, mas uma simulação. Vocês vão entender um pouquinho mais na frente, que é literalmente eles utilizam. Lá no próprio El Lemoy é citado que os servos, eles podem voltar, só que de uma forma de relíquia, como se alguém tivesse tentado invocar ela especificamente, só que não vai ter as memórias do rei, a não ser algumas coisinhas, tá ligado? Eles chamam esse tipo de invocação falsa de Síbila. Ele chama essa invocação de Síbila. Eu achei legal esse conceito, de verdade, é um conceito bem legal. E particularmente eu achei bastante interessante. Pois bem, Síbila que eles chamam. Eu, inclusive, quero ver a Light Novel, né, pra ver o que tem lá, né. Pois bem, acaba que já acabou o episódio 2, a gente vai pro 3. Lá no episódio 3, a próxima missão do Lemoy praticamente é resolver um problema lá do esgoto. Que, assim, ele geralmente fica numa loja lá, que inclusive ele promove a loja. Ele vai comer todos os dias lá, só que faltou energia. Então ele fica bastante revoltado. E ele vai resolver isso, tá ligado? Ele vai resolver o problema da loja dele. Chegando lá, você vai descobrir que é um antigo mago lá da associação da Torre do Relógio. Ele também sai ferido, então eles acabam resolvendo aquele problema muito facilmente. Pois bem, nos pós-créditos a gente vai descobrir que a Júvia, inclusive eu nem esqueci de falar pra vocês, né? A Júvia só não tem a Rin, a Tosaka Rin, mas a Júvia, ela está aqui, sim. Ela está presente em Lord El Lemoy. Além disso, ela é a aluna do Velvet, inclusive finaliza este capítulo. Nota, já no outro capítulo, já mostra que inclusive o seguinte, como é que eu devo explicar? Vocês se lembram do Cícigo, que inclusive ele é um personagem muito importante lá em Fate Apócrifa, que ele inclusive vai lá e summona a própria filha de Artoria, o filho de Artoria, que é o Nero, né? Nero não, minto, Modred, muitos nomes. Ele summona Modred, né? Que inclusive é o filho de Artoria, né? Que inclusive a gente sabe muito a questão da história. E o Cícigo, ele tá presente nessa história. Além de presente, é quase uma simulação. Nota, Kevin, vai ter Shirou nessa história? Vou já explicar pra vocês. Todo feito ou tem que ter Gilgamesh ou tem que ter Shirou. Eu acho muito legal isso aí. Pois bem, acaba que praticamente eles vão resolver um problema lá que envolve procedimento de uma magia lá de necromancia, que inclusive o Cícico vai estar envolvido. Além disso também, tem um cara da magia que menciona que enquanto tá rolando aquele problema da Guerra do Graal, ao mesmo tempo nós temos dois nomes que envolvem a Guerra do Graal. Inclusive, um aqui estão sendo mencionado. Um delas é a Bazette, e inclusive o outro é um cara que apareceu lá em Fate em Fate Stay Night. Ele inclusive foi o mestre, quer dizer, o antigo mestre da Medeia, pelo que eu pude pesquisar. Eu posso ter, minha lembrança tá vaga. Ele foi o antigo mestre da Medeia. E a Bazette, enquanto acontecia, parece que ela já tava indo pra Fuyuki, que ia acontecer o Rola-Taráxia, e o Rola-Taráxia iria envolver a questão do Stay Night, além do Stay Night. Mano, a loucura do cão, vocês entenderam, tá ligado? Praticamente esse arco aqui do Elmoiba foi bastante interessante pra apresentar estas personagens. Pois bem, acaba que eles vão lá, resolve lá, e a gente conhece a Dashno, que inclusive é uma mulher muito rigorosa. Vou até mostrar pra vocês aqui. Nota, ela se apaixonou, tentou se apaixonar várias vezes pelo Elmoy e acabou que nem deu certo. Ela queria se apaixonar por ele, ele não quis. Sim, ele nem quis, então, bom, é uma mulher que era dentro, não queria nem saber. Pois bem, acaba que ela vai resolver o problema lá, a questão daquela casa, que tem a questão das fadas, isso, aquilo e tal, isso, aquilo. Porém, quando eles querem sair dali, daquele lugar, você descobre que aquele lugar tá tendo uma grande tempestade, eles não conseguem ir embora, eles vão investigar o caso de um cara lá que morreu, que a parte deles foram separados na casa inteira, envolve a questão de fada também. Pois bem, além disso, da questão de necromancia. Depois você descobre que uma menina morreu por um raio. Sim, um raio caiu na cabeça dela, ela morreu. Mas na verdade foi por ninguém daquela casa. Você vai descobrir depois. Pois bem, aí acaba o episódio 4.
Já no episódio 5, a gente vai descobrir que tem cães infernais, que é tipo uns cães tudo negro lá, os caramba aparecendo na casa. Você vai descobrir depois, a partir de um ritual, que tem fada. Além de fada, eles conseguem liberar o ritual daquela fada e conseguem, sem querer, abrir um portal pro mundo das fadas, envolvendo um monte de cachorro demoníaco dos caramba 4. É muito legal a cena. Pois bem, acaba que a nossa Grey, ela vai lá e ativa a lança do Rei Arthur, que é, na verdade, aquele negócio que eu mostrei pra vocês. A lança do Rei Arthur, eu só não sei pronunciar, é Higemomodi, né? Ela mostrando mais uma vez a face da Artória, vai lá, destrói o portal, mas nem adianta, acaba que simplesmente o portal fica aberto. E o cara lá é simplesmente muito gado e vai lá em cima da fada, traduzindo. O Velvet aqui praticamente veio de meme, vou ser sincero pra vocês. Mas pelo menos ele conseguiu resolver o caso do professor dele. Pois bem, chegando mais na frente, já que o capítulo acaba, né? É citado que existe um ladrão de olhos mestiços, bem no finalzinho, no pós-créditos, mostrando que esse ladrão de olhos mestiços tem um trem, que é um trem comercial. Esse trem comercial envolve leilão, que os caras roubam olhos mestiços, caramba, 4, né? Assim que acaba o episódio 5, né? Que é agora vamos pro 6. A gente é um episódio praticamente quase filler. Ele é um episódio praticamente quase filler. Esse episódio envolve praticamente a Grey, que é a Artória, só que do Paraguai, né? Ela vai, a Seiba, né, que vocês chamam, ela vai pedir informações pra Júvia e da Rhaenys sobre a questão do passado, do Velvet. Só que acaba que é o seguinte: a nossa Grey, ela é a cara da Artória. Então, praticamente, a Rhaenys fala assim: já que eu vou te falar minhas perguntas, vamos falar o seguinte: eu vou te vestir com todas as roupas possíveis. E, cara, olhando aqui, eu percebo que a Artória realmente é bonita e fofinha, cara. O problema é que teve pouco tempo de tela, mas tá aí. Ela vestiu várias roupas diferentes, tá ligado? Só pra justamente fazer a coisa da Rhaenys, tá ligado? Mas tem várias roupas legais, inclusive. Bom, como vocês sabem, essa loja em que ela foi de roupa é toda da Júvia. Então, como a Júvia vai lá, resolve até o próprio sistema de defesa lá dela, uma loucura do caramba lá. E bom, ela consegue resolver. Lá no final do capítulo, já depois de uma enrolação do cão, você descobre que simplesmente o Velvet tá muito putaço. Descobre que lá roubaram a relíquia de Alexandre, né? Que é o Ishkatai. Então ele tem que resolver isso. Finalizando o capítulo 6. Esqueci de falar. No capítulo 5 ela compra um presente pra ele, só que acaba que o anime internet não sabe que presente é, só ela entrega pra ele. Pois bem, acaba que durante todo este... Certo. Acaba que durante todo esse tempo, durante todo esse tempo, a gente vai oficialmente para o trem, que ele tem que pegar a relíquia dele de volta. Chegando naquele trem, a gente vai ter um monte de personagem novo. A gente vai ter, adivinha quem? Logo, na hora que eu olhei, meu amigo, a Mukasa Shirou, sim, a Mukasa Shirou. Shirou de Fate Apócrifa, onde o Fate Apócrifa, ele... Como é que eu devo dizer? Lá no Fate Apócrifa, ele é o principal vilão, por causa do grande grau maior, que é inclusive aquela bolota lá toda dourada, que inclusive lá é o principal vilão. Além disso, também tem umas personagens novas, como a Olga, e também nós temos a Dashin que vai pra lá. Calma que vocês vão entender porque esses personagens aqui são bastante importantes. Além disso, também a gente tem um padre, já só lembrando, este é o melhor padre que vocês vão ver até agora, é o melhor padre, irmão. Mas não Kirei, mas tem o Hansa, nós temos a Ciel, não, qual é o nome da Ciel? Nós temos, mano, tem um monte de personagens, mas esse padre aqui é um dos mais bravos que eu já vi de toda a obra do Nasoverso. Pois bem, acaba que dentro daquele trem eles estão praticamente fazendo um leilão, e esse leilão é um leilão que envolve até igreja, tipo a igreja. Depois você vai descobrir que todo mundo que tá ali, a maioria envolve olhos mestiços. Então eles têm que vender, comprar e etc. Olhos mestiços são até classificados como joia, arco-íris, etc. Quanto mais longe, assim, é mais caro, tá ligado? E bom, o Cícigo tá lá, ele vai resolver a questão disso, isso, aquilo. Então tal que a Rhaenys, ela quer fazer um plano pra ir pra lá também, todos caramba. A Júvia, Fland, assim vai. Bom, pois bem, durante a história do leilão, a Olga vai confrontar muito o Velvet a respeito, não era pra tu tá aqui, tá ligado, isso, aquilo, né? Pois bem, o padre lá que eu falei pra vocês, ele vai falar com a Grey, que ela fica muito enjoada, você descobre o passado de Artória, ele fica realmente comovido por causa dos olhos mestiços, que ele pode ver o passado, ele pode ver até coisas de vários anos atrás. O poder dele é tão brabo que praticamente nem ele consegue controlar. Depois disso, você percebe que a Olga morre. A cabeça dela é totalmente cortada. Além de ser cortada a cabeça dela, simplesmente a cabeça dela some. A cabeça dela some. Então, acabando o capítulo, já começando o outro, o Velvet ele vai começar
a fazer lá o plano de investigação. O Cícero, ele tá chegando no trem junto com o Melvis, inclusive ele vai chegar de uma forma muito louca. Pois bem, chegando lá, a Dashna ela vai confrontar bastante o Velvet, eles vão ficar lá fora conversando, mais a Grey. Porém, de repente aparece um servo da guerra, assim, um servo da guerra. Pera aí, mas não tá tendo guerra, não tá tendo Graal, nada, vocês vão entender já já. Aparece um servo da guerra, inclusive o nome dele é Festio, vou mostrar pra vocês aqui. Bonita, inclusive, dentro pra caramba. Aqui, ó, é Festio. Essa daqui é Festio, inclusive ela aparece para confrontar a Velvet e a Grey, sim. Inclusive, uma batalha bem sana, inclusive. Eu achei bem legal, inclusive, a batalha dela. Sério, é bem legal, cara. Pois bem, nessa batalha a gente vai descobrir que ela serviu meio que ilusoriamente ao exército de Escatan. Aí acaba que ela some, mas ela fere Velvet nas costas. Ele fica quase 2 episódios assim de cama. Aí, quando acaba aquele capítulo, o que vai acontecer? Do nada, eles vão parar em uma floresta. O próprio linha do trem muda pra uma floresta, onde envolve Apóstolos Mortos. Então, isso aí já vai envolver a questão de Tsukihime e Caramba 4. Mas, os Apóstolos Mortos lá não tem. A floresta foi feita pelos Apóstolos Mortos. Se você machucar a floresta vai te machucar. Ou ela vai te perder. Então, aquele trem que tem condutor, tem uma subgerente lagartona, tá ligado? Tipo um espírito heróico muito legal. Simplesmente vai lá e fala o seguinte: olha, a gente precisa de uma galera pra tirar as raízes pra abrir o trem. Então eles precisam abrir o trem pra sair dali. Eu acho muito legal o conceito. Então, bem no meio, simplesmente do trem, você descobre que o Melvis ele vem andando sozinho, sangrando, porque ele quis. Ele aparece lá. Então ele aparece lá sangrando os Caramba 4 e isso e aquilo, né? Pois bem, chegando lá, ele vai fazer um plano, é o seguinte: olha, eu sei que o menino ele realmente se adoeceu e tudo os caramba, ele apanhou lá pro espírito heróico, mas eu posso salvar vocês, eu posso ajudar vocês. Eu sei onde é que tá a questão das linhas lei lá, os caramba 4, os circuitos, pra poder a gente conseguir neutralizar a floresta pra gente conseguir escapar. Durante essa fuga, Festio acaba encontrando a Grey, então vai ter uma batalha do caramba, e assim acaba o capítulo. Quando o capítulo acaba, já o episódio 10, é mostrado que o Velvet na Torre do Relógio, uma pequena visão do seu passado, é bem legal. Porém, durante esse tempo, na batalha de Hephaestus com Grey, as duas vão ter tipo um impasse. Porque teve uma grande avalanche, as duas vão começar a conversar. E dali a gente descobre algumas coisas do multiverso. Como assim? A gente descobre que um pouquinho da questão da segunda magia, um pouquinho explicado, é também situado uma coisa que eu achei bastante interessante. É possível fazer uma falsa guerra temporária. Sim. Ah, mas e o Fate Strange? Não, ela é gigante. Aqui, eles simularam uma falsa guerra temporária. A ponto deles criar um grau que não existe, uma guerra que não existe, um servo que praticamente não existe, e ainda criar uma classe que não existe. A classe de Hephaestus é a classe fake, que é até o próprio mestre dela que criou. Um grau fake só pra invocar o servo pra caçar conversa com os outros. Eu achei bem legal o conceito. E aqueles que voltam dos mortos é chamado de Cíliba, que é um tipo de conceito em que ele pega uma relíquia de um herói e dali eles meio que faz um sócio. É bem legal o conceito lá que eles trazem da questão do multiverso do Nasuverso, bem legal. Pois bem, além disso, que vocês conhecem a questão do multiverso, Caramba 4, a gente vai conhecer um pouco mais da questão da Hephaestus, que ela não queria ser aceita na questão lá do Escatão, os Caramba 4, mas ela faz as pazes com a Grey temporariamente e sai dali. Como a Grey ela ficou pra trás, o trem foi embora, é bem legal a cena dela voltando. Literalmente me lembrou muita referência do Welch, mas o Arquivo do Vazio, onde simplesmente eles estão lá, ela transforma a arma dela no escudo e vira de prancha. Então a arma dela fica revoltada depois com ela e ela vai lá e começa a brigar com a arma dela. É bem engraçado, pô. Sério, o Ad é bem legal, o Ad, né? Bem legal. Pois bem, eu me lembrou muito o Welch com o Arquivo do Vazio lá da Collab Fate. Eu achei bastante interessante. Pois bem, é o seguinte. A gente vai descobrir depois que a Olga ela vai invocando o espírito dos Caramba 4, isso aquilo. A gente descobre que existe o conceito de espaço imaginário em Fate. Ué, mas não existe em Honkai Verse? Sim. E aqui também existe. Onde existem coisas que ficam lá. O tempo não para. Tipo assim, eu taquei no espaço imaginário. O espaço imaginário, tipo assim, eu vou cortar meu braço. Cortei meu braço. Aí meu braço cortou, ele tava se mexendo. No espaço imaginário ele vai ficar parado. Quando ele voltar pra vida real, ele vai estar se mexendo um pouco, depois ele para. Aqui é o seguinte. Quando a Trincha morreu, ela simplesmente sabia que ela ia morrer. Então, o que foi que aconteceu? Ela sabia, porque ela tinha olhos da percepção, ela conseguiria ver o futuro. Então, como ela sabia que ela ia morrer, ela simplesmente foi lá, ela criou um espaço imaginário, simplesmente cortando. Aí a cabeça dela foi cortada e a cabeça dela caiu
dentro do espaço imaginário. Depois a Olga conseguiu tirar o espaço imaginário e foi lá e conseguiu a cabeça dela. Tão tal que quando a cabeça dela apareceu, ela ainda falou algumas palavras e morreu de verdade, entendeu? Eu achei bem legal esse conceito. E sim, a condutora deste trem é gatona. Meus amigos, é dentro. Dentro. Eu comia, era sem fome. Voltando aqui ao assunto, né? Eu comia, era sem fome. Eu achei bem legal. Já aprendemos muita coisa nesse vídeo. Aprendemos espaço imaginário, falsa guerra temporária, é muito legal. Pois bem, já no episódio 11, o Velvet, que estava descansando, ele acorda. Ele vai solucionar aquele caso. E você vai descobrir que é o seguinte. Já no leilão, ele vai descobrir que a partir daquelas linhas leis do caramba, ele vai pegar, tipo, do mundo inteiro, mostra todo mundo inteiro como é que funciona as linhas leis, eu achei bem legal. E dali do leilão ele fala que foi, na verdade, um cara que se disfarçou de um outro cara, que era amigo do Velvet, que foi lá e simplesmente fez uma falsa guerra. Aí no episódio 12, já o penúltimo, ele aparece e ele fala o seguinte, olha, eu criei tudo isso aqui, bom, há um bom tempo eu tô seguindo vocês, eu já consegui o que eu queria, mas eu tava aqui só pra zoar. Tava aqui só pra zoar. Então, como eu tava aqui só pra zoar, bora zoar de novo. Aí é o que acontece. Eles conseguem praticamente pessoas novas aqui. Por exemplo, o Cícigo, ele ia pra lá, acabou que ia mandar Full Fland, os caras iam fazer uma magia lá dos Caramba 4, não deu certo. Quem chegou foi só a Rhaenys e o amigo lá do Velvet. E acaba que é o seguinte, a gente já vai ter a batalha da Grey com todo mundo, o trem... Mano, o trem versus uma entidade que aparece lá no céu, que eu esqueci o nome, eu sei que é o nome de criança, não sei do que é essa entidade gigante aqui, ó, essa entidade gigante, bem legal. Grey versus o padre, não, quer dizer, o Efésio versus padre versus Grey, Velvet versus a entidade, mano, é guerra total, tipo, o trem vira uma arma gigantesca versus a entidade, mano, é loucura, loucura, muito legal o conceito disso aquilo, mas é o seguinte, durante essa batalha, o que você vai descobrir? Que a Efésio, na verdade, ela utilizava vários nomes, porque ela não aceitava o nome do próprio rei dela, então virava confusão. Então é o seguinte, como é que finalizou tudo isso? Praticamente, utilizando o fantasma nobre de Escatar, ela pode fazer isso, porque ela não é verdadeira, né? Falso tudo. É como se fosse um sósia e tal. Acabou que ela praticamente foi lá, summonou a carruagem dele e ia atirar contra o trem. Além disso, ela foi lá, a própria Grey, foi lá e invocou a lança de Artória de novo e foi pra cima. Porém, tinha um porém. Muito interessante. Que o que foi? Praticamente o padre, ele foi lá e ajudou, depois de ele ter sido ferido pela menina lá. O padre foi lá, deu as últimas forças lá pra Grey e morreu. Mas a história dele em si, pra quem acompanha, é muito bacana. Só tô resumindo aqui. Pois bem, acaba que eles conseguem destruir a entidade, conseguem gigantesca lá, ajuda também a questão da Esfésio. Só que você descobre que é o seguinte, o mestre dela e o Efésio não morreram. Eles conseguiram reverter por causa dos olhos mestiços. Traduzindo, foi desperdício, tá ligado? Então o que foi que aconteceu? Já no último capítulo, o que a gente vai descobrir? Que o menino tá vivo lá, eles estão vivos, mas o Velvet e a Grey ficaram muito feridos, eles passaram algum tempo dormindo. Mas existe uma coisa interessante que tá ficando na cabeça da Grey. A Grey, ela não quer perder o seu mestre, porque ele quer participar da próxima guerra para se encontrar com o Escatar e etc. Mas tem um porém, que é o seguinte, o Melvis, ele fala que ele provavelmente não vai participar porque ele tem medo de perder seus alunos. Então, o Velvet, ele fica muito feliz em promover mais um aluno para uma classe Pride lá, por ele ser adolescente. Ele vai lá e confronta a Grey dizendo assim, olha, quer saber, eu não vou mais participar de guerra mais não, meu dever agora é realmente olhar meus alunos e tudo isso, caramba. E então, ela dá o presente pra ela depois de muito tempo, acaba que a gente nem sabe que presente é. Mas o que mais me emocionou é saber que o Alexandre aparece no final. É bem legal essa cutscene, o Alexandre, ele aparece no final, num sonho de Velvet, ele realmente vê que aquilo ali é um sonho, mas na verdade acaba que é realmente uma conversa real. E é o seguinte, eles olham pro outro e falam assim, eu tô esperando você vir, cara, cadê? Quando é que tu vai vir aqui pra esse mundo? Eu fiquei me perguntando várias vezes se era o trono dos heróis, se era realmente tipo o céu e tal. Então ele fala assim, olha, eu não vou porque simplesmente eu ainda tenho algumas coisas pra fazer aqui em terra. Então o Alexandre vai lá e fala, cara, eu mal posso esperar pra um dia a gente se reencontrar. E assim acaba o final de Lord El Lemoy. Eu estou sendo sincero, eu amei este Fate, né? Esse tipo de Fate, né? Esse spin-off, entre aspas, de Fate. Na minha opinião, ele se encaixa perfeitamente depois de Fate Zero e antes de Fate Stay Night. Amei demais. Amei demais, assim, é um Fate muito bom. A gente descobriu muito bem o conceito de como é que funciona mais do multiverso. A questão da falsa guerra, que eles podem simular através de relíquias, que é o Cíliba. A gente também tem um conceito
também do espaço imaginário, que a pessoa pode ficar viva meio que temporariamente com a cabeça aberta em outro espaço imaginário. Mas, e a entidade do céu, o mundo das fadas, eu nem sabia que tinha o mundo das fadas em Fate. Eu sabia do Avalon, sabia também do Mármore da Realidade, caramba, mas o mundo das fadas, espaço imaginário, isso, aquilo, são coisas bastante novas. A falsa guerra temporária, grau falso, coisa que no Fate Strange é tipo em longa escala. Lá nem tem grau, tipo, eles só criaram algo imaginário, mas aqui eles realmente criaram a simulação de um grau mesmo. Só que eles não conseguiram materializar porque realmente não quiseram. O cara não quis. Mas fora isso, eu amei esse arco do Lord El Lemoy, né? Então eu achei bastante interessante. Eu falei o seguinte, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou ler a novela. Eu vou ler a novela porque eu gostei bastante. A história do Velvet, ele ficou muito em aberto. Eu quero ver o que vai acontecer daqui pra frente. Apesar de que eu descobri recentemente que tá em ato ainda a história. E eu queria saber muito da história da Grey, porque ela é praticamente Artória. Cara, ela é Artória. Como ela foi summonada, como foi isso, aquilo. Ela consegue controlar facilmente a questão da lança de Artória. Por que não tem a espada do Rei Arthur? Depois, a própria Efésio, ela recontrai a Grey, ela fala que a própria lança do Rei Arthur ali é falsa. Então tá o que ela mesmo fala. O meu corpo é falso, tudo é falso, você é falsa, porque você é uma simulação de sílaba. Então praticamente você é tipo uma forma falsa do espírito heróico que existiu de verdade, entendeu? É bem legal. E eu achei bem bacana que eu, por mim, eu queria que pelo menos a Grey, ela fosse parecida com a parte mal da Artorias, isso, aquilo, né? E bom, fora isso, a gente finalizou os 13 capítulos. É uma história muito legal, recomendo vocês verem. E ela vai estar lá na nossa playlist, né? É isso, aquilo. Então, Kevin, você vai ler realmente a novela? Cara, eu vou ler a novela porque eu gostei bastante da história. A gente vai, tipo assim, uma vez na semana ou duas, a gente vai lá, eu leio um pouquinho e trago pra vocês, assim como eu fiz com Fate Requiem, Fate Labyrinth, Fate Protótipo. Vocês vão gostar bastante. É isso. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Até mais, acabou-se e fui.